Uma pergunta que foi feita na sua caixinha de perguntas, já que a gente entrou dentro das músicas, e é geralmente dentro das canções que existe muita expressão se referindo a Deus como você. Qual é a sua visão sobre isso? Deus, ele tem que ser sempre tratado como Senhor, como senhorio da nossa vida, até porque está acima de nós, mas ao mesmo tempo ele se declara como nosso Pai? Ou nós podemos também, pelo grau, pelo nível de intimidade, chamá-lo de você? Tá, eu vou falar talvez um monte de coisa para chegar no mesmo lugar. Pessoas, biblicamente, chegaram mais perto de Deus do que nós. Você concorda comigo? Sim, sim. Eu acabei de ter uma audiência que viralizou aí. Se eu chegar diante de um juiz, e aí, mano? Se eu chamar um juiz de você, eu sou repreendido na audiência. Você concorda? Concordo. Se um soldado chamar o major, o coronel, o tenente, o sargento de você, ele pode tomar uma cadeia, concorda? Sim. Dependendo da geração do seu avô, dos seus pais, se você chamá-los de você leva uma chinelada havaiana na bunda, sim ou não? Sim, sim. Aí nós estamos numa geração que diz, eu sou íntimo de Deus, posso chamá-lo de você. Aí o apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céus, 12 discípulos andaram com Jesus, Moisés foi amigo do Senhor e viu sua glória, e o Senhor disse, vira o rosto para não ser consumido. Abraão foi amigo de Deus. Homens foram transladados e arrebatados, e ninguém na Bíblia disse, eu sou tão íntimo que eu vou chamar ele de você. João, discípulo amado. Pedro ficou irritando Jesus, e no contexto ali do discípulo amado, e tipo, não importa como ele vai morrer. João foi o único que foi poupado de ser barbarizado. João morreu de velhice. Todos os outros morreram, cerrados, crucificados, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então João colocou o peito dele, um macho com outro macho, o peito, a cabeça no peito de Jesus, e dormiu de cansado. Mas lá em Apocalipse diz que João, quando foi isolado na ilha de Patmos pelo imperador de sua época, Domiciano, diz que no dia do Senhor, no caso ele como um judeu no sábado, ele viu a glória do Senhor e Cristo ressurreto na totalidade de sua natureza. E não está escrito lá, e aí meu chegado, e aí meu mano, e aí meu irmão. Não, João diz, eu caí como morto aos seus pés. Então essa geração não sabe do que está dizendo. É só neologismo, é só retórica, é só falácia. Diante da glória do todo Criador, não tem como sustentá-lo como você. Então eu estou falando de quê? Eu não estou falando de intimidade ou não. Aí o cara foi lá e falou, mas Jesus chamou o pai de Abba. Eu estou falando de atributos, querido. Sim. Por que um juiz não vai aceitar ser chamado de você? Pelos atributos, não é uma síndrome pessoal. Jesus não tem uma síndrome pessoal, mas a verdadeira adoração é reagir aos atributos. Quando eu digo você, eu estou diminuindo o impacto dos seus atributos em mim. Os atributos dele têm que gerar um impacto em mim. Ele é perfeito, santo, eterno, autoexistente, autossuficiente. Então, quanto mais eu reduzo o atributo de Jesus, achando que eu sou íntimo ao reduzir o atributo, eu não sou transformado. Porque a verdadeira transformação é reagente à natureza dele e o temor que se deve a ele. Então, deixa ele falar assim, eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Deixa ele falar. Porque é a autoridade que diz, pode relaxar. É o major que diz para o soldado, relaxa aqui, a gente está numa sala sozinho, pode me chamar pelo nome. Então, Jesus disse isso para nós? Não, ele disse isso para os 12. Agora, ou seja, num processo de discipulado, não chamo vocês mais de servos, chamo de amigo, para aqueles ali. Sim. Então, é igual o ID. O ID não é para todos, porque o ID é Mateus 28. Para a gente ser enviado, a gente tem que viver os 27 com ele. Por isso a igreja está uma bagunça. O ID é para todos. Não, o ID é para discípulos, para pessoas que foram formadas, transformadas, refeitas num processo de discipulado. Então, assim, por que essa geração evangélica muito grande e muito ineficaz? Por quê? Por coisas assim. Vamos lá agora para a gente encerrar. O pastor que permite seus discípulos, suas ovelhas, chamarem Deus de você, não abriram mão de serem chamados de senhores.
Então hoje a gente é uma igreja evangélica que Jesus é você, mas o pastor é Senhor. O que podemos esperar?